Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Daniel Dib, diretor de ensino do curso Saiba Mais. E hoje eu gostaria de explicar para você, nessa segunda aula, como você também consegue trabalhar nas melhores indústrias. Vamos lá, pessoal? Primeiro, eu gostaria de dar uma revisada aqui na aula 1 com vocês. A gente falou sobre a oportunidade que existe hoje dentro do setor industrial para a vaga de operador industrial multifuncional. Como hoje ele já é o segundo curso mais requisitado no Brasil, só está abaixo do servente de pedreiro, só que as indústrias oferecem muito mais oportunidades, muito mais benefícios, muito melhores salários do que hoje oferece um servente de pedreiro. Depois a gente falou um pouquinho também sobre a história e evolução, né, do curso Saiba Mais, que nós já estamos há 10 anos no mercado, a gente já trabalha com esse curso desde a fundação da escola e até antes, e que houve uma evolução nele, que antigamente a gente trabalhava somente para você ser um auxiliar de produção, porém as indústrias, com o advento da indústria 4.0, elas exigiam um pouquinho mais do que isso, eles exigem um profissional multifuncional. E é isso que eu vou explicar um pouquinho mais à frente também. Nós falamos também um pouco sobre o nosso instrutor, o professor Osíris, que ele já há mais de 35 anos trabalha dentro das melhores indústrias, como Bosch, como Denso. Há mais de 25 anos ele ministra aulas, tendo dado aula no Senai e outras instituições, e há mais de 10 anos ele já está conosco aqui no curso Saiba Mais. A gente falou também sobre os benefícios que são oferecidos pelas indústrias, pelas melhores indústrias, as multinacionais e as brasileiras de ponta, que são excelentes salários, o PLR, que é a participação dos lucros e resultados, vale-refeição, vale-mercado, ônibus que te pega na frente da sua casa e te devolve depois na frente da sua casa, muito próxima a ela. Então, tudo isso aí você confere na aula 1, que está disponível no YouTube. Por aqui mesmo você consegue acessar o nosso canal do YouTube e assistir a aula 1. Vai lá que vale a pena conferir. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a aula 2, como você também consegue trabalhar nas melhores indústrias. Vamos lá. Os primeiros passos para você conseguir trabalhar na indústria é o seguinte, é você adquirir conhecimento técnico, e isso você adquire na prática, ou você vai adquirir através de um treinamento profissionalizante. Não se exige faculdade, não se exige curso técnico, é apenas um treinamento que hoje, talvez, no nível de qualidade que nós oferecemos, só o Senai possa oferecer para você, mas com valores muito maiores, né? E algumas habilidades comportamentais e físicas. Então, vamos lá um pouquinho sobre as características desejadas. Conhecer sobre a função que você vai exercer, sabendo em todas as áreas, sabendo que hoje, muito mais do que um auxiliar de produção, você vai ser um operador industrial multifuncional, e isso vai estar na sua carteira, na CLT, e desenvolver algumas características comportamentais que eu vou passar para vocês agora aqui. Quais seriam essas principais características comportamentais que as indústrias estão exigindo de você? Primeiro, que você tenha autocontrole. O que é isso? É você saber trabalhar sob pressão, né? As exigências das indústrias, no dia a dia, elas são grandes, e você suporta trabalhar sob pressão. Empatia. Você sabe se colocar no lugar do próximo? Você se comunica bem? Qual que é seu nível de comunicação para poder trabalhar em equipe? Você tem disciplina? Você tem espírito de liderança? Em algumas áreas, principalmente na área de qualidade, na área de logística, eles exigem que você seja detalhista, minucioso. Essa é uma área que emprega muitas mulheres. Hoje, 30% da mão de obra de operadores industriais são ocupados pelas mulheres, e a gente precisa aumentar isso aí, né? Então, é uma área muito boa. E a área de qualidade e logística, as mulheres têm as preferências das indústrias. Algumas habilidades físicas são desejadas para alguns certos tipos de procedimentos
que você vai executar como operador industrial, que seria coordenação motora e resistência física. Vamos lá, vou tentar dar um exemplo prático aqui para vocês conseguirem enxergar isso. Pessoa que está numa linha de montagem de uma indústria automobilística ou numa fábrica de caminhão ou de equipamentos agrícolas. E ela tem que montar um painel de um carro, ela tem que montar a porta, ela tem que montar o ar-condicionado. Ela só vai executar aquela função, né? Então, isso aí vai exigir dele muita coordenação motora, porque ele vai estar sempre executando o mesmo tipo de movimento, inclusive esses movimentos são muitas vezes até calculados, é um modelo fordista, né, de trabalho, né, que foi inventado lá por Henry Ford, lá em 1910. Hoje as indústrias é muito modelo toyotista, né, é muito mais multifuncional, porém, em algumas funções ainda se exige esse modelo fordista. E para isso você vai precisar ter resistência física. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vou passar um pouquinho para vocês como é que funciona o processo de seleção para vocês se darem bem e conseguirem a vaga nas melhores indústrias. A primeira seria a análise do currículo, né? Então, assim, você vai lá na agência de recursos humanos, seja ela terceirizada ou seja da própria indústria, o seu currículo vai para análise. Primeiro passo que eles vão exigir de você, as melhores indústrias, é o ensino médio completo, e se você tem o curso Indústria 4.0, que é o antigo Mecânica Básica Industrial, acrescido do modo de gestão industrial. Se você não tiver esse curso e não tiver o ensino médio completo, suas chances de ser chamado para um processo de seleção são muito baixas. Então, a primeira fase é a análise do currículo. A segunda etapa, ela pode ter prova teórica e prova prática. Nessa prova teórica, eles vão exigir de vocês os conhecimentos que você adquiriu no treinamento do curso Indústria 4.0. Então, você vai fazer lá uma prova de metrologia, que é de medição com instrumentos, de leitura e interpretação de desenhos mecânicos, que, por exemplo, seria o desenho da peça em planta baixa, que você vai fazer a montagem. Você pode fazer uma prova prática, né, para ver se você tem essa coordenação motora, por exemplo, para trabalhar ali no setor de montagem de uma porta, ou de uma parte do motor, ou do painel, ou de alguma parte ali. Então, eles podem ter alguma prova física, dependendo da área que você for encaminhada. E depois, a terceira e a quarta etapa, você vai para a entrevista de emprego e a dinâmica de grupo. Lá, eles vão analisar as suas habilidades comportamentais. Qual que é a sua capacidade de comunicação, trabalho em equipe, controle emocional, se você tem espírito de liderança. Por que a liderança é importante? Porque se você quiser crescer, ter um plano de carreira e se desenvolver dentro da indústria, você vai ter que ter esse espírito de liderança. Depois futuramente, eu gostaria de mostrar para vocês que só no treinamento do curso Saiba Mais, você vai desenvolver todas as suas habilidades comportamentais, caso você não as tenha, ou se tiver, vamos aprimorar. Crescimento profissional. Uma coisa que eu sempre falo, e eu bato na tecla, é que o curso Indústria 4.0, que vai te treinar para trabalhar nas indústrias, nas melhores indústrias, como operador industrial multifuncional, é só o começo, gente. Na realidade, vocês têm um futuro promissor e as indústrias dão preferência para quem já está lá dentro. Então, assim, vale a pena investir na tua carreira. Vou dar alguns exemplos de cursos, faculdades, cursos técnicos que você pode investir no futuro para poder crescer nas indústrias. Você pode fazer um curso de torno CNC, para ser um operador de máquina, né? Quem está lá fabricando lá a peça, quem está fabricando o painel, quem está fabricando o ar-condicionado, você vai ser um operador dessa máquina. Você vai ser um soldador, né? Você pode investir nisso aí. E existem vários cursos específicos para você operar determinado tipo de máquina, ou curso específico só na área de ferramentaria, ou curso específico só na área de manutenção. São cursos que são um pouquinho mais rápidos, às vezes, do que os cursos técnicos. Dentro dos cursos técnicos, para você crescer, você pode fazer o técnico em mecânica industrial, técnico em gestão de logística, técnico de qualidade, e você vai começar a trabalhar em área de supervisão. E se você quiser trabalhar chefiando equipes, parte para uma engenharia mecânica,
engenharia mecatrônica, que hoje, com a automação das indústrias, está um curso muito em voga e, assim, vai te oferecer excelentes salários, e a engenharia de produção, dentre outros cursos que você pode fazer para o seu crescimento profissional. Aqui são só alguns exemplos. Agora eu gostaria de contar para vocês um pouco da história do professor Osiris, né? Ele talvez é o nosso maior exemplo de uma pessoa bem-sucedida dentro da indústria. Ele começou a trabalhar aos 14 anos como menor aprendiz dentro da indústria, quando ele fazia o curso técnico em mecânica industrial no antigo Cefet, né, que hoje é o Instituto Federal do Paraná, e trabalhou durante 35 anos nas melhores indústrias. E tudo que ele construiu foi através da indústria. Se hoje ele mora numa casa em um bairro nobre em São José dos Pinhais, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Curitiba, se hoje ele tem carro, se hoje ele tem moto, se hoje ele criou uma filha muito bem, tudo foi graças à indústria. Então, ele cresceu e se desenvolveu dentro das melhores indústrias. E você pode ser o próximo também, né? Por quê? Porque a indústria, como eu falei anteriormente, ela te dá oportunidade de crescimento, eles privilegiam quem está lá. E o primeiro passo é se tornar um operador industrial multifuncional. Agora eu gostaria de falar para vocês um pouco das vantagens e das desvantagens de você fazer um curso online. Vamos lá, vou ler aqui um pouquinho das vantagens e depois eu vou explicando para vocês. Nos cursos online, você assiste às aulas nos seus horários vagos. Então, assim, quando você tem o tempo livre no trabalho, ou quando você tem seu tempo livre em casa, você pode estar lá acessando via celular, via notebook, via computador, via tablet, você pode estar assistindo às aulas. As aulas são muito mais objetivas e direto ao ponto. Elas têm até mais qualidade do que você estar dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque, às vezes, dentro da sala de aula, os alunos se despertam, às vezes o aluno faz uma pergunta que não tem nada a ver para o professor e acaba fugindo do tema da aula. Já no curso online, quando você assiste às aulas, elas vão direto ao ponto, elas vão trabalhar exatamente o que você precisa daquele conteúdo naquela aula. Então, às vezes, ela facilita o teu aprendizado, porque elas são muito mais objetivas e são muito mais dinâmicas. Você assiste às aulas de onde e quando quiser. Basta ter um celular e conexão com a internet. Com a nossa plataforma de ensino, com a plataforma de ensino do curso Saiba Mais, você consegue assistir a aula até no seu celular, né? Basta você ter uma conexão com a internet, que não precisa de qualquer conexão 4G, aí você conecta, você consegue assistir às aulas. Economiza dinheiro, né? Então, imagine o seguinte, toda vez que você tem que ir para a aula, você indo de carro, você indo de ônibus, você vai gastar com deslocamento, né? Então, isso gera um custo para você. Vamos supor que o curso dure 2, 3, 4, 5 meses, calcule quanto que você vai gastar por mês. Então, você tem essa economia. Tempo hoje é dinheiro. Imagine o tempo que você vai se deslocar aí com os trânsitos caóticos das grandes cidades, caso você more numa grande cidade, né? Então, assim, o tempo que você economiza com deslocamento. Então, todas essas vantagens de economia. E algumas vezes são cursos mais baratos também do que os presenciais, sendo que, na minha visão, tem muito mais qualidade. Outra situação, você tira suas dúvidas direto com o professor via WhatsApp. Então, você tem um canal direto com o professor para poder tirar suas dúvidas. Lógico, por exemplo, você mandou sua pergunta às 2h da manhã, o professor não vai poder te responder na hora. Mas agiliza bem você ter um canal direto com o professor. Algumas desvantagens que eu ouço falar do sistema online, de você assistir às aulas de forma online. Achar que não tem tempo para estudar. Às vezes você, assim, se você não tiver um pouco de disciplina, você vai faltar tempo, né? Porque eu cheguei em casa, eu vou assistir o jogo de futebol, eu vou jantar, ou eu vou cuidar das crianças, ou eu tenho que cuidar dos afazeres de casa. Então, assim, você sempre acha que tem alguma coisa para fazer. Sentir-se sozinho, não sentir-se acompanhado, né? Não tem um colega aqui para poder interagir, tudo. A gente tenta solucionar isso aí
com algumas aulas ao vivo para vocês poderem interagir. Inclusive, conhecer pessoas de outras cidades, de outros estados. Então, assim, acaba sendo bem bacana. Não tem motivação, volta naquela questão, né, da interatividade, de estar junto com pessoas, né, mas a gente tenta solucionar com pelo menos uma aula ao vivo por semana. Retorno da dúvida mais demorada. É o seguinte, a gente monta um canal via WhatsApp com o professor, que é um canal direto, então, assim, a gente já resolveu muito desse problema de demora, que realmente eu acho que é uma desvantagem dos cursos online. Mas com o canal direto com o professor, isso facilitou sua vida, suas respostas vão ser muito mais rápidas. Aumento da empregabilidade. Isso eu já comentei um pouco, tanto na aula 1, mas eu acho que vale a pena frisar. Antigamente, a gente trabalhava com um curso que se chamava Mecânica Básica Industrial, basicamente preparando para ser um auxiliar de produção. Porém, com o advento da indústria 4.0, as indústrias precisam de um operador industrial multifuncional, que possa trabalhar em outras áreas. E daí, o que a gente fez? A gente implantou um módulo de gestão industrial que vai dar a possibilidade do operador industrial trabalhar no setor de qualidade, trabalhar no setor de logística, trabalhar no setor de planejamento e controle de produção, trabalhar no setor de segurança do trabalho, trabalhar na parte de ferramentaria e trabalhar na área de manutenção, todas como auxiliares, tá? Depois desses cursos, você pode fazer curso técnico, curso específico para isso, ou até mesmo uma faculdade para você galgar cargos maiores. Eu vou tentar explicar também do lado da empresa o porquê do operador industrial multifuncional. Muitas vezes, o que acontecia? O funcionário era contratado para ser auxiliar de produção na carteira de trabalho, tinha todos aqueles benefícios, porém ele ia para o setor de qualidade. Mas ele continuava sendo auxiliar, porém o funcionário se enxergava como do setor da qualidade, que ganha um salário maior. Porém, ele estava trabalhando como auxiliar, só fazendo medições de peça e preenchendo alguns relatórios. Continuava como auxiliar. Por isso, também as indústrias criaram o cargo de operador industrial, para que ele, multifuncional, para que ele possa trabalhar nessas outras áreas. Isso olhando para o lado da empresa. E o que isso aconteceu ao nós criarmos esse modo de gestão industrial? Nós aumentamos em 6 vezes a empregabilidade para você se dar bem num processo de seleção. Por quê? Porque poucas escolas oferecem isso aí. Que eu conheço hoje em dia que oferece isso aí, seria só o Senais, mas a um custo muito mais elevado do que nós trabalhamos. Ao trabalhar na indústria, você vai ter um futuro profissional. Se você é um jovem aí entre 18 e 25, entre 18 e 30 anos, você sabe que você vai poder ter um plano de carreira para crescer e se desenvolver nas indústrias. Na maioria das indústrias, elas são extremamente organizadas, então existe harmonia no ambiente de trabalho, você sabe exatamente a função que você vai executar, e isso te dá mais tranquilidade para trabalhar. Existe qualidade de vida. As principais indústrias têm umas espécies de associações, que são clubes de campos, para que os funcionários possam interagir entre eles e entre os familiares. Então, bem bacana. Então, a Bosch tem a Associação Bosch, a Volvo tem a Associação Vikings, a Renault, a fábrica da Renault tem a Associação Colibri. Então, assim, você vai ter qualidade de vida porque você vai conseguir interagir, não é só trabalho. Fora os benefícios, né, que as indústrias oferecem, que são excelentes, né? Um PLR da Volvo hoje aí, como a gente falou na aula 1, desse ano de 2023 vai ser de R$36 mil. Então, assim, só desse benefício, se você dividir em 12 parcelas, vai dar mais um salário adicional de R$3 mil. Então, assim, somando todos os benefícios, mesmo você trabalhando como operador industrial, hoje você chega a ganhar na indústria entre R$6 e R$7 mil, nas melhores indústrias, nas multinacionais, né? Ou nas brasileiras de ponta. Então, assim, vale a pena investir na carreira da indústria. Na próxima aula, nós vamos falar para vocês, na aula 3, como é ser um operador industrial no dia a dia. Nesta aula, nós vamos usar o professor Osíris, que é um
professor que vai ter o conhecimento técnico e vai mostrar como é que é a função de vocês no dia a dia. Então, assim, ela vai ser incrível e não percam, vai ser muito bacana. E só relembrando, antes da gente terminar essa aula 2 aqui, ó, não deixa de seguir de nos seguir nos principais canais, principalmente no YouTube lá, se você quiser tirar suas dúvidas, mandar alguma pergunta, dar alguma sugestão, Curso Saiba Mais, no Instagram Saiba Mais Curitiba, no Facebook Curso Saiba Mais Curitiba. Nosso WhatsApp ali, canal direto de ligação para vocês, 41 99572 3651. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Até a aula 3. Aguardo vocês.